Olá, eu sou Beth Gravina. Fico feliz que tenha acessado o canal. Peço que, se gostar do conteúdo, deixe um like e, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Hoje a nossa leitura é 7 Passos para Restaurar Sua Família, do Padre Adriano Zandoná. 5º passo. O diálogo. O diálogo é uma modalidade privilegiada para viver, exprimir e amadurecer o amor na vida matrimonial e familiar, mas requer um diligente aprendizado. 5º e essencial passo neste lindo e desafiante processo de restauração de nossa família é o diálogo. Diga-se de passagem que uma estratégia que visa a restauração de um lar, mas que despreze essa importante ferramenta, estará fadada ao fracasso. O diálogo é um recurso essencial no processo de reconstrução da comunhão em nossos lares, sendo uma arma eficaz na estratégia de alguém que combate pela transformação de sua família. Como afirmou o Papa Francisco, apenas aqueles que dialogam são capazes de construir pontes e derrubar muros. Esta é uma bela e exigente verdade. É claro que as feridas nascidas das decepções, desarmonias e mágoas em família constroem verdadeiras muralhas entre nós e os membros de nossa casa. Tais realidades nos desgastam e fragilizam nossa capacidade de dialogar, fazendo com que evitemos o contato com aqueles que nos ferem ou feriram. Todavia, é imprescindível compreender que a disposição para estar próximo e dialogar é um requisito indispensável para lançarmos as bases de uma verdadeira restauração, derrubando muralhas e edificando pontes rumo à cura das feridas que nasceram em nossos relacionamentos. Dialogar não é apenas falar, muito menos apenas reclamar e se queixar constantemente. O verdadeiro diálogo pressupõe uma interação entre almas e universos diferentes. Propõe paciência, escuta, encontro e partilha de si mesmo. Para realmente dialogar, precisamos pôr de lado todo preconceito e fechamento em nosso ponto de vista para assim buscar compreender o mundo a partir da ótica e percepção do outro coração. Sei que isso teoricamente parece simples, na prática, no entanto, não o é. Haja vista que, em muitos casos, nos relacionamentos com pessoas difíceis e ensimismadas que já nos machucaram em inúmeras circunstâncias e que não demonstram uma sincera disposição para conversar ou partilhar. Sei que os cenários práticos que envolvem a realidade de nossas famílias são muitas vezes complexos e desafiadores. Eles exigirão de nós empenho e uma verdadeira luta para superarmos nossas feridas e nosso comodismo. Contudo, quero partilhar aqui honestamente que não existe qualquer pílula ou receita mágica para restaurar e transformar a própria família. Toda restauração exigirá empenho e disposição e consistirá em uma verdadeira batalha para transformar as realidades, sobretudo aquelas que estão presentes dentro de nós e em nossa forma de enxergar. Não tenho o direito de aqui prometer soluções mágicas e que não exijam esforço. Sei que este tipo de proposta agrada mais e acaba fazendo mais sucesso. Todavia, elas não funcionam e acarretam com o tempo apenas tristeza e frustração. Quero respeitar seu dilema e as dificuldades de sua luta familiar, mas não quero de forma alguma ser desonesto com você. Partilho com sinceridade que é sempre possível restaurar e curar a própria família. Eu mesmo já vivi isso em meu lar. A partir do momento em que fui mudando minhas atitudes dentro de casa e modificando minha forma de enxergar meus familiares e de me relacionar com eles, verdadeiros milagres começaram a acontecer e toda a minha família começou a ser restaurada. Não proponho algo que eu não tenha vivido ou experimentado. Tenho a sincera certeza, por estudo, observação prática e experiência, que esses passos aqui propostos poderão de fato levar-nos a uma concreta restauração da alegria e da comunhão em nossa família. No entanto, isso não poderá acontecer sem empenho e disposição de nossa parte, acima de tudo, disposição para mudarmos algumas de nossas atitudes, percepções e comportamentos no ambiente familiar.
Essa restauração familiar dependerá muito de nós, que precisaremos entrar verdadeiramente e com disposição nessa batalha, lutando com as armas certas. Quem entra em uma guerra sem disposição para lutar, já começou a perder. Não existem soluções fáceis e instantâneas para problemas complexos e difíceis. As soluções precisam ser gestadas e construídas gradativamente, com maduras e renovadas atitudes, a fim de que as vitórias nos alcancem ao longo do caminho. Caso o leitor ou leitora não tenha a mínima disposição para lutar, nem para mudar sua postura dentro de casa, aconselho que não prossiga essa leitura. Pois a proposta deste livro, sem a sua interação em correspondência ativa, não encontrará eficácia nem resultados consistentes. No entanto, nutro a convicta intuição de que se você pegou em suas mãos este livro e se interessou pelo tema aqui proposto, é porque em seu coração já existe uma sincera disposição de lutar por você e por sua família. Mesmo que ainda não perceba, este desejo de ser melhor e de restaurar os seus já está em você. Entretanto, cabe a você despertá-lo e trazê-lo cada vez mais à tona. Saiba que a sua disposição e empenho têm o poder de realizar milagres e restaurações maiores do que você possa imaginar em sua vida e na vida dos seus. Milagres que surgem de forma ordinária, sem grandes barulhos ou alardes, que nascem a partir das coisas simples e comuns do cotidiano. Afinal, como dizia Guimarães Rosa, quando nada acontece, há um milagre que não vemos. Pois bem, prossigamos nossa reflexão acerca da capacidade de dialogar. Por mais que os desafios em sua prática sejam grandes, e são, o diálogo nos aproxima do coração de nossos familiares, derrubando inúmeros muros que muitas vezes nem tínhamos consciência que estavam ali. Muros que nasceram pelo descaso e indiferença, pelo egoísmo, por desencontros nos pontos de vista, por constantes e imaturas cobranças, por palavras duras e sem afeto, por falhas na comunicação, pequenas coisas que vão se ajuntando dentro de nós e, sem que percebamos, vão nos afastando de nossos familiares e fragilizando a comunhão dentro de nossa casa. São desafios muito concretos que vão esfriando nosso amor em família e que, aos poucos, retiram de nós o gosto e o prazer de conviver dentro de casa. Todavia, temos este simples e eficaz remédio que age especificamente na raiz de tais realidades, diminuindo distâncias e reconstruindo a comunhão dos corações. É um remédio simples que, se utilizado regularmente, torna-se muito eficaz. Todo remédio para gerar a cura e o restabelecimento da saúde precisa ser tomado com disciplina e constância nos horários e formas estabelecidos pelos médicos. Se assim não o for, ele não surtirá o efeito desejado. O que verdadeiramente cura um doente não é tomar o remédio apenas uma vez ou no momento em que ele julgar necessário. Assim, o tratamento não funciona. O que realmente traz a cura e o restabelecimento é a regularidade e a fidelidade no tratamento. Da mesma forma acontece com o diálogo. Este remédio não deve ser usado sem disciplina e regularidade apenas uma vez ou apenas nos momentos que quisermos. Ele é um medicamento que precisa ser usado constantemente, ainda que em alguns momentos não seja agradável utilizá-lo, assim como acontece com muitos remédios. Muitas vezes temos que nos forçar a tomar um determinado medicamento do qual não gostamos ou não temos a disposição de usar. No entanto, sabemos que precisamos usá-lo de forma periódica a fim de que sejamos curados e possamos viver uma vida saudável e em paz. Em muitos casos, será muito melhor suportar a dureza do tratamento, que é transitório, do que o constante desassossego da doença, que, se não for devidamente tratada, torna-se permanente. Se o diálogo não for usado com constância em nossos lares, e se não insistirmos com perseverança neste tratamento, criando, ainda que a duras penas, o hábito de dialogar em família, não teremos eficácia no procedimento rumo à restauração de nossa casa. Lembre-se, a cura não acontecerá se tomarmos o remédio apenas algumas vezes e de forma aleatória. O que traz a verdadeira cura é a constância no tratamento, utilizando o medicamento com fidelidade.
Ou criamos o costume de utilizar um determinado medicamento, ou não seremos fiéis ao tratamento e, consequentemente, não alcançaremos cura e restauração. Nesse aspecto, o tratamento depende muito de nós. Essa analogia com o uso dos remédios vale muito para o processo que aqui proponho, tanto para o remédio do diálogo como para os outros passos que apresentaremos. Se não houver fidelidade e constância, não haverá, em contrapartida, restauração e libertação em nossa família. Quando gastamos tempo dialogando com alguém de nossa casa, um diálogo respeitoso e inteiro, que não divide a atenção com o celular, o computador ou a TV, estamos enviando a essa pessoa, ainda que inconscientemente, a mensagem de que nos importamos com ela e que ela ocupa um lugar especial dentro de nós. Nós não imaginamos o que nossa atenção e cuidado, sinceramente dispensados aos nossos familiares, são capazes de neles realizar. É um verdadeiro milagre simples e prático que extrapola muitas de nossas expectativas. Quando nos empenhamos e gastamos tempo na atividade de conversar com nossos filhos, cônjuge e demais familiares, respeitando a opinião e as peculiaridades de cada um, isso vai pouco a pouco subtraindo distâncias e aumentando a proximidade entre os corações. Quando as pessoas se sentem amadas, importantes, ouvidas, em seus corações nasce um sincero estímulo para mudar, para melhorar e transformar seu comportamento. Nossa atenção dispensada com amor no ato de dialogar é capaz de ressuscitar muitos de nossos relacionamentos familiares. Faça essa experiência dentro de casa, escutando e falando de si, e com certeza você se surpreenderá com os frutos que irá colher. Dialogar significa falar, mas sobretudo ouvir. A cada dia mais me convenço de que a escuta é uma verdadeira atitude de amor para com o outro. A escuta afetiva e ativa é um ventre que gesta a empatia e a sincera harmonia entre diferentes corações. Escutando, eu me dou ao outro e revelo a ele e a ela que o considero importante para mim. Ouvindo-o, eu permito que ele compartilhe seus sonhos, anseios e angústia, dividindo seus reais desejos e necessidades com o meu coração. Quem se percebe escutado vai, pouco a pouco, sentindo segurança e abrindo-se à interação profunda nessa relação, pois percebe-se amado e possuidor de um futuro que merece acontecer do jeito certo. O amor nos estimula a querermos ser felizes. Infelizmente, são muitas as realidades que procuram nos distrair e desestimular no exercício de dialogar e de ouvir as pessoas. Sei também que muitas vezes convivemos com pessoas difíceis e não muito abertas ao diálogo. Todavia, quando estimulamos essa prática em nosso enredo familiar com iniciativas de escuta e empatia, vamos nos aproximando das pessoas e sendo instrumentos para a cura de muitos vazios que habitam seus corações. Todo ser humano se sente em alguma medida só. Todos têm necessidade de afeto e atenção. Por isso, quando ativamente escutamos e falamos de nós, começamos a tocar as necessidades mais profundas das pessoas, criando em um ambiente de acolhida e segurança, capaz de tocar e transformar os corações. Contudo, para ser eficaz, o diálogo exigirá uma sincera atenção de nossa parte. Vivemos em um tempo no qual muitos vivem sempre apressados e com muita coisa para fazer ou perenemente conectados, e por isso acabam não tendo disposição nem tempo para realmente ouvir e conversar dentro de casa. Isso prejudica muito a comunhão familiar, fazendo com que as distâncias e muralhas aumentem cada vez mais. As distrações que temos diante de nós são inúmeras, sobretudo no universo tecnológico e virtual. Todavia, é certo que as tecnologias de comunicação e distração estão cada vez mais sofisticadas. Bem utilizadas, elas são úteis para pôr em contato os membros da família que estão longe, mas deve ficar claro que não substituem nem preenchem a necessidade do diálogo mais pessoal e profundo que requer o contato físico ou pelo menos a voz da outra pessoa. Neste ponto, todos precisamos nos analisar observando como tem sido a qualidade de nosso diálogo e escuta do outro em família.
Temos conseguido exercê-los? Ou a internet e as tecnologias que deveriam nos beneficiar estão nos roubando de nossa família e do convívio curativo que deveríamos ter? Todos precisamos nos empenhar na atitude de exercer o diálogo que compõe a escuta, investindo tempo e energias nisso. Precisamos ter momentos juntos, ainda que sejam breves, e precisamos conversar, falando sobre o que sentimos e vivemos, também escutando os outros corações. Isso é essencial para a vida e sobrevivência de nossa família e relacionamentos. O diálogo gera proximidade e cria um verdadeiro clima de família. Sem diálogo, apenas moramos juntos, como em uma república escolar. É a partilha cotidiana da vida que nos faz família e nos dá cumplicidade. As tensões e dificuldades mais agudas que envolvem a família devem ser resolvidas através do diálogo com paciência e transparência, não através de indelicadezas ou do silêncio. Quando nos fechamos e não conversamos sobre os problemas e tensões, fingindo que eles não existem, vamos edificando um muro de indiferença e rancor que nos endurece, torna gélida a nossa relação e nos afasta cada vez mais daqueles que amamos. A produtiva ferramenta do diálogo nos reaproxima dos nossos, levando-nos a não fugir dos conflitos que são inevitáveis, em alguns momentos até necessários. Este instrumental nos leva a compreender o que realmente se passa no coração do outro, fazendo-nos ganhar espaço na vida e nos sonhos daqueles que convivem conosco. Assim, destroem-se as barreiras que nem presentes, nem compensação alguma poderiam derrubar. Através do diálogo, percebemos que somos mesmo diferentes uns dos outros, mas que temos igualmente muita coisa em comum, às vezes muito mais do que imaginávamos. Ele constrói pontes que aproximam os corações, destruindo os muros que o desafeto e o descuido fizeram questão de levantar. O diálogo aberto e empático, sinceramente interessado no outro, é essencial na vida conjugal. Marido e mulher, antes de tudo, precisam ser amigos e gostar de conversar. Ambos precisam falar e se ouvir mutuamente. O esposo precisa conhecer sua esposa e, sobretudo, conversar com ela. Ambos precisam cultivar a paciência e a disposição para, aos poucos, ir trazendo à tona o que se oculta no interior do outro, através desta simples e eficaz ferramenta de interação. Marido e mulher que têm o hábito de dialogar dificilmente se tornam distantes e estranhos um ao outro. Eles não se desunem facilmente. O diálogo aconchega as desarmonias do coração, fazendo com que cada um se sinta acolhido, aceito e realmente acompanhado na relação. Isso gera cumplicidade e alegria em compartilhar a vida. Os pais também precisam cultivar a disposição para dialogar com seus filhos e vice-versa, ouvindo-se e falando de si para eles. Precisam estimular o hábito de expressar saudavelmente os sentimentos e aspirações em família, pois isso cria um clima de acolhida capaz de curar muitas das feridas que os desencontros e marcas de nossa história ocasionaram. Com certeza, se os pais ouvissem mais seus filhos e dialogassem com eles desde crianças, diminuiriam muito os problemas apresentados por inúmeros adolescentes e jovens, sobretudo envolvendo atitudes de revolta, agressividade e rebeldia, as quais, muitas vezes, são apenas uma forma carente de chamar a atenção dos pais. Dialogar é ouvir, prestar atenção, cercar de carinho e acolher a verdade do outro. Isso cura a ferida de carência e necessidade de afeto presente em todo o ser humano, sobretudo nas primeiras fases de sua vida, infância e adolescência. Os pais não devem ter medo de conversar sobre tudo com seus filhos, principalmente sobre os assuntos mais complexos que mais podem dar margem a errôneas interpretações. Eles devem conversar sobre amizades, sobre o sentido do corpo e da sexualidade, sobre o perigo dos vícios, sobre as amizades, sobre as virtudes a serem cultivadas, sobre as realidades que compõem a história da família, etc. O diálogo ativo e empático ativa regiões específicas de nosso cérebro,
fazendo que nos sintamos percebidos, notados e amados, e justamente por isso estimulados a nos tornar pessoas mais amáveis e que se expressam bem. Quem realmente quer dialogar, luta para falar e escutar livremente, sem ser dominado pela agitada preocupação com o celular ou com compromissos posteriores. Quem sinceramente quer dialogar, luta para ser inteiro e não se dispersar. Ressalto também que dialogar não significa de forma alguma alienar-se para agradar os demais. Para crescer em sua prática, é preciso aprender a se expressar com sinceridade, dizendo sim e dizendo não com clareza. Quem dialoga precisa saber expressar sua identidade, posicionando-se livremente com relação às suas opiniões. Precisa saber corrigir quando necessário, com firmeza e objetividade. Todavia, sem perder o carinho e o afeto. Em síntese, esta é uma ferramenta fantástica e muito producente que precisa necessariamente constar em nossa estratégia de combate pela restauração de nossa família. Não tenhamos receio de, independentemente da circunstância, introduzi-la em nossa dinâmica cotidiana. Ela deve ser exercida constantemente e respeitosamente em nossa casa. Com certeza, será um instrumento essencial no processo de reforma e restauração deste edifício que é o nosso lar, gerando uma nova alegria e qualidade em nossa convivência familiar. Façamos juntos a oração deste 5º passo. Oração do 5º passo. Senhor, muitas vezes meu orgulho, prepotência e vaidade me impedem de dar o braço a torcer e de ir ao encontro de meus familiares. Em muitas circunstâncias fico preso em meu egoísmo e não dou passos na direção da restauração da minha família. Quebra hoje o meu orgulho, Senhor, e dá-me humildade para recomeçar e para abrir-me aos meus familiares. Ensina-me a dialogar, a ouvir e a falar dentro de minha casa com respeito e sinceridade. Dá-me graça de saber respeitar os meus, sendo inteiro com eles na atitude de os acolher e escutar. Liberta-me de todas as distrações e ansiedades que não me deixam ter qualidade na arte de dialogar com minha família. Dá-me o dom do diálogo empático e ativo, que sabe falar de si e acolher o outro coração com disposição e sinceridade. Renova em mim a disposição de amar e de lutar pela restauração dos meus. Sei que o Senhor me escuta e que caminha comigo, sustentando-me nas lutas de cada dia. Agradeço-te porque o Senhor tem um projeto de felicidade para mim e para minha família. Amém.